Bem-vindos! Bem-vindos. Bem-vindo ao Reset Podcast. Não vou apresentar sem você aqui no meu não sei fazer Primeira isso. vez. Reset Podcast, seu podcast de moda, inovação e sustentabilidade. Eu sou Alexandra Fará e aqui na minha frente tem meu co-apresentador chiquérrimo, que hoje é meu entrevistado, Jonathan Marquesa Fonseca. Olá. Como você está? Bem, Olha o casaco dele, gente, é do avô dele. tenho uns 30 anos. Ó. Maravilhosa essa construção. Gente, a gente decidiu fazer esse episódio que seria assim, pra gente se apresentar. O Jonathan vai me entrevistar e eu vou entrevistar ele. E a gente vai conversar um pouco pra vocês também conhecerem a gente mais um pouco, quem tá chegando aqui agora. Né, A gente vai dar uma voltadinha no tempo, né? voltar o tempo? Sim, eu acho que é interessante a gente falar como a gente se conheceu. Como a gente se conheceu? Carolina Catão, um beijo pra você, Cara- obrigado. Bom, é isso. Então a gente está com um tema livre, né? A gente tem uma vida que envolve sustentabilidade em moda em todos os nossos momentos, inclusive no Sim. trabalho, né? E também na nossa vida. Então acho que o episódio é muito dentro desse DNA, voltando para as nossas origens. Isso. Quem vai primeiro? Cara a cara com Jonathan. Vamos Quer saber falar como a gente se conheceu? Conta aí né? como a gente se conheceu. Quando você ouviu falar pela primeira vez o nome de Alexandra Fará? Alexandra Fará. Eu já conhecia de nome, mas não de presença. Sim. E eu lembro que logo que eu cheguei ao Brasil novamente, né? Eu comecei. Foi quando? Que foi, tem 1 ano e meio, mais ou menos. Sei. Sim, e eu vim pra cá, na verdade, pra criar o meu projeto, que é a ADN Reset, que é esse marketplace de moda sustentável e responsabilidade social. E eu Que é o conversei. nosso patrocinador. Sim. De passagem, uma curadoria incrível de marcas brasileiras e estrangeiras, todas focadas em sustentabilidade e responsabilidade social. Exatamente. Uma curadoria fechadíssima do Jonathan é muito severo, não passa nada. Se a marca tiver um processo trabalhista, não é. E eu fui advogado, eu sei como achar. Sabe mesmo. Sei. Então, eu cheguei ao Brasil, Carol Catão, que nos introduziu, e eu falei pra ela, olha, eu vou fazer o lançamento da ADN, preciso que você me ajude a tentar encontrar pessoas de sustentabilidade. Umas desinfluências. Não das influências, eu diria, pessoas que são relevantes dentro da Sei. sustentabilidade. Foi isso. E a primeira coisa que ela me falou, Alexandra Fará. Nossa. Não tem outro nome. Que amor! Foi isso aí, a gente te convidou pro evento, você veio no lançamento e tal. E a partir dali a gente se deu super bem. Foi mesmo. Você era super tímido. Você é tímido. Ainda sou, né? Você é tímido. Eu sou tímido. É que você não é muito, mas você parece que você... Não, você é, mas aí Sou. é que o Jonathan é aquele tipo de pessoa, ao contrário de mim, que você, aos poucos, você vai soltando. Quer dizer, você é sempre chiquérrimo, nunca levanta a voz, né? Igualzinho eu. Mas, mas enfim, aos poucos a gente vai vendo, assim, né? Tanto que nos primeiros episódios eu tinha amigos meus que falavam assim, gente, o Jonathan não fala? E ele falava assim, não, eu não quero falar. Você sabe, eu nem queria apresentar o podcast, foi queria. uma exigência do meu board, que eu odeio exposição. Não, eu amei isso. Pode falar, eu acho que a gente super se complementa, assim. Você faz, quando eu começo a fazer a pauta, depois você coloca umas pitadas. E mesmo quando eu fico com raiva, quando você fala assim, Alexandre, esse entrevistado não tem nada de sustentável. Aí eu te lembro. Não, porque geralmente tem, mas eu esqueço de colocar. Sim, eu perguntei, eu te mandei ontem, eu acho que esse nome aqui tá muito longe do nosso tema. Ela, não, mas a gente vai. E assim, tirando que você é uma pessoa, é legal a gente... Eu sempre tive muita sorte, né? Quer dizer, eu tive poucas chefes e a maioria delas muito finas e muito elegantes, como a Glória Calil. E você, graças a Deus, continua nessa corrente, que você é uma delícia de pessoa, quer dizer, como diz a Glória, só briga comigo quem eu deixo, e você é meio desses, assim, né? Você não é barraqueiro. De jeito. Então, aí, o que aconteceu? Eu já estava morando em Caxambu, e aí eu vim pro casamento do Felipe, Sim. e aí foi por isso que a Carol falou, vem na inauguração, que você fez aquela casa, Sim. e que tinha um pouco das araras, das marcas, Um pouquinho né? de cada marca, Foi pra bem tentar legal. apresentar o produto. Chovia lá. Envolvendo, sim. E era, Que dia caótico, né? e era meio friozinho, eu tava doente, mas foi mara, a gente fez uma foto linda, inclusive, você, Sim. aquele meu vestido vintage. E aí passou um tempo,
Você me ligou, me escreveu e falou, Ale, você não quer escrever uma coluna Sim, pra DN. pra DN? Você falaria de Pro sustentabilidade, de coisas que seriam muito relatable, Ah, que fazem parte do seu mundo. que faz, relacionadas. Isso. Relacionadas com... E eu lembro que eu falei, não, você tem total liberdade pra escrever a respeito Tenho. do que você quiser. Tanto Foi, que eu fiz o quê? Cheguei a fazer umas... Era uma por semana? Era umas 15 em 15. umas Duas 15 por em mês. 15. Cheguei a Isso. fazer uns 3 meses. Isso. Aí um dia da Europa, porque o Jonathan, ele vai contar daqui a pouco, ele mora um pouco aqui, um pouco na Europa. Ele me ligou, me passou um episódio da Dana Thomas. Ana Thomas. Da Dana Thomas, a autora do Fashionopolis, Sim. Lux, etc. Uma escritora, jornalista. Ela seria eu em versão europeia, versão mundial. Se a Dona Thomas brasileira. Eu falei, nossa, meu sonho. Você me mandou assim pra eu ver, né, o conteúdo. Mas eu já tinha em mente o que eu queria, mas eu não sabia se você gostaria da coisa. Entendeu? Eu falei, bom, vou mandar aqui, se ela se interessar, ela vai me dar um retorno. Falei, gente, eu sou uma louca pra ter um podcast de sustentabilidade, Aí. não foi? Foi. E aí, isso era o quê? Isso era setembro, eu acho, outubro, mais ou menos. E aí, comecinho de dezembro, eu acho que a gente gravou ao final de Saiu novembro. muito rápido, não? Muito rápido. Mas Projeto. você é meio assim, você não é de enrolar. Eu não sou e eu odeio que me enrolem. Não. Vamos. Vamos. A gente vai consertar no caminho. Perfeição, a gente nunca Vamos, vai tem alcançar. isso, quer, não quer, vai Sim. ser assim assado, e assim a gente foi. Sim. E é assim que a gente se conheceu, e a cada dia, e é uma delícia, porque a gente tem esse nosso esquema que a gente trabalha, porque não é que o Jonathan é muito bonzinho, né, Lu, como chefe. Eu sou muito educado, eu acho que eu sou muito tranquilo na forma com que eu cobro, mas eu não sou aquele que dá a volta nas palavras. Mas eu não te dou muito trabalho, quem dá mais trabalho é o site, né? O marketplace, né? Eu tento não te pesar também, porque eu imagino, porque eu já acompanhei lançamentos de marketplaces, assim, nossa senhora. Mas enfim, tô muito apaixonado pelo que eu tô fazendo. Tá apaixonado. E assim, eu comecei a minha carreira como advogado, né? Então. Eu me formei em advocacia, fiz meu primeiro... Mas peraí, você nasceu no Brasil, vamos falar do começo. Nasci no Rio de Janeiro. Porque de repente apareceu essa pessoa na moda, colado no Alexandre, e todo mundo quer saber quem é o Jonathan. Vamos lá, nasci no Rio de Janeiro. Fiz IBMEC, cursei Direito no Quantos IBMEC. aninhos faz? Menos de 40, gente. Menos bem de 40. Menos de 40. Me formei pelo IBMEC em Direito, e depois eu fiz meu Master of Laws também na IBMEC em Direito Corporativo. Sim. Ao mesmo tempo que eu trabalhava como advogado, e do nada eu decidi mudar para São Paulo. Aí eu vim fazer o mestrado na GV aqui em São Paulo. Sim. Enquanto eu ainda estudava no Rio de Janeiro. Então eu ficava fazendo ponte aérea 2 vezes na semana para terminar tudo isso. Só que depois de 5 anos trabalhando como advogado, eu levantava, sei lá, nos 2 últimos anos, me perguntando, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Isso não é para mim, não é para mim. Crise de carreira total. Sim. E fui para Nova York estudar. Em Nova York eu fui para o FIT, onde eu fiz um curso de Luxury Brand Management e me descobri. Volto pro Brasil e disse pro meu marido, então, você sabe que eu sou uma pessoa que gosta de estudar, preciso continuar meus estudos. Ou a gente fica indo e vindo de Nova York, ou a gente vai para a França. E calhou dele receber na mesma época uma proposta para a França de trabalho. Então a gente foi para a França, onde eu me matriculei em um outro mestrado, na ESMOD, que é uma das faculdades mais antigas de moda da França. Trabalhei um tempo depois do mestrado para a Inês Lafressange. Olha, diretamente com ela. Não, porque ela não participa muito, assim, no dia a dia. Mas na marca dela. A marca dela. De marca de roupa. Isso. Sei. Porque ela tem perfume, outras coisas, não tem? Sim. Tá. A marca tem desde pequenos objetos para casa, Sim. muita marroquinerie, cosméticos e roupas. Eu trabalhava direto com o Fabrice, que era o presidente na época, que ainda continua sendo hoje. Só que eu decidi fazer um outro mestrado. Sim. Mas você não era criativo, você era da administração. Sempre business. Tá. E aí eu fiz esse outro mestrado. Ela não aparecia lá, não? Ela aparecia de vez em quando, sabe? Até porque, como eu era muito business, quem lidava muito mais com ela era a parte criativa e a parte PR. Sei. Então, assim, a minha interação era muito mais com o presidente da empresa. Que acabou que, como eu era advogado, eu lidava com um pouco das questões legais da empresa e fazia também o desenvolvimento da marca em si para o mercado asiático. Sei. E depois eu
consegui reatar uma conversa pra trazer a Inês Della Santos pro Brasil, que hoje eu acho que eles estão no Cidade Jardim. Que ela é muito amiga do Bruno. Mas Sim. pera aqui, e a sua passagem em Xangai, já foi? Não, aí Ah, tá. foi esse mestrado, onde era um mestrado onde eu fiz um período na França, um período em Nova York, e aí eu fui pra Parsons, e depois eu fui morar na China para terminar o mestrado na Universidade Chinesa, que era para cumprir a época que a China bombava, né? Ainda bomba, mas era o auge da China no mercado do luxo. Sei. Então, Não, bomba cada vez mais, né, Jota? sim, bomba cada vez mais, Mas mas era a descoberta, sabe? Da China, sei. como Aham. aquele mercado. Uhum. Então, fui morar na China, terminei o mestrado, trabalhei um pouco em alguns projetos de estudo de marketing para Hermès Uhum. e decidi voltar para a França. Sei. Voltei para a França, veio a pandemia, e eu falei, bom, e agora o que eu vou fazer? Estudar de novo. Vou estudar de novo. Fui fazer um outro mestrado que era entre Columbia e MIT. Sei, online. Eu tinha que ir algumas vezes por mês, mas assim, basicamente online. Sei. E foi assim, maravilhoso. E dentro desse mestrado eu criei o que seria hoje a ADN, Uhum. que era meu projeto de conclusão de curso, que foi a minha tese de mestrado. Gente, ADN é DNA em francês, é isso? Isso. Que em português é ADN, só que a gente usa a sigla em inglês. A gente usa assim em inglês. É como no francês, ADN. E criei esse projeto e voltei para o Brasil para fazer a implementação do projeto no Brasil. Eu queria voltar um pouco para o Brasil. Sim. E hoje eu fico nessa ponte indo e vindo entre a Paris, a São Paulo e Londres. Sei. Mas Londres por quê? Marido tem Londres. Então, mas a minha casa hoje eu considero a França. Tá, pra cadê a França? É a França. E São Paulo um pouco. São Paulo, eu amo São Paulo. Amo São Paulo, eu acho uma cidade E incrível. você tem família no Rio ainda? Tenho. Sim, irmãos. Eu sou de uma família dominada por mulheres, né? 4 irmãs. E eu sou o mais novo. Delícia. Não. Não, que elas acham que eu sou o bebê delas, entendeu? É som da moda? Não. Completamente diferente. Todas casadas, filhos e tal. Sim. Outro mundo. Sei. E aí? Então, quando você vai pro Rio, você fica lá com elas? Não? Não, fica na minha casa. Eu tenho minha casa no Rio, então... Não, ela fica na minha casa. Tá bom. E aí a gente se conheceu, né? Nesse começo se conheceu. do Brasil e tal. E tá dando super certo. Tá? Mas eu gosto muito mesmo. Assim, apesar de eu achar que eu ainda não sei fazer podcast muito bem, sabe? Porque você vê que o Vini dá umas dicas pra gente. Como eu tive programa na Band, era uma coisa formal, já moda e negócios, eu entrevistava a pessoa, né? Então hoje eu tô aqui numa bata, nós dois estamos aprendendo a fazer podcast, né? Porque imagina, pra você também é um mega desafio, você é advogado e tudo, né? Sempre lidando com business, sempre por trás da coisa, na frente. Mas assim, eu já tenho um calo, assim, de jornalista, né? E durante a minha carreira, eu tive que adaptar muitas fases do jornalismo, né? Porque, tipo, acho que o meu primeiro estágio foi em 90. Já tinha nascido, filho da mãe? Eu tava com 2 anos de idade. Eu acho que meu primeiro estágio foi em 91, então já tinha 3 anos, melhorou um pouco. E aí a gente... E nessa época, enfim, era jornalismo super sério. E a gente, aí depois eu vim trabalhar... Lidava com política no começo, né? Porque lá em casa eu tenho 7 tios e eu era sempre a riquinha, porque meu pai... E todo mundo era muito intelectualizado. E eu tinha um trauma de então assim, tinha loja de meu avô tinha loja de tecidos, então assim, minha mãe entendia muito. Eu era uma diversão no interior do Brasil, porque eu sou de Conceição do Rio Verde, que é uma cidade perto de Caxambu, no sul de Minas, e era diversão a gente ir fazer roupa na costureira, com a revista Manequim nas mãos, a gente ia lá, quero isso, né? E eu ficava o tempo todo com a costureira, e, enfim. E minha mãe sempre teve máquina de costura, coisa bem interior, assim. E minha mãe entendia muito de tecido. Até hoje, às vezes eu ligo pra ela e... A pessoa tem facilidade com a Glória Calil, porque minha mãe, ela é meio Glória Calil, entendeu? Assim... Bela referência. Muita. Então, assim, eu não tive nenhuma ruptura quando eu fui conversar com a Glória. A minha mãe, assim, na cidade, todo mundo vai atrás dela, pedir conselho, ela é aquela pessoa ponderada, sabe? Cai nato uma sonceira, assim. Então, assim,
Então eu tinha essa tranquilidade, assim. Minha mãe gostava muito de roupa e tal, mas tinha toda a pressão de que eu só seria séria se eu fizesse política, né? Então, quando eu entrei na faculdade de Uma jornalismo, boa intelectual mineira, né? se eu fizesse faculdade de jornalismo, antes de terminar a faculdade, eu já assinava artigo na revista dos professores, entendeu? De sociologia. Era só, eles abriram uma exceção para mim. E aí, nisso, eu sempre assim, sempre fui muito batalhadora, graças a Deus. Eu subindo, eu pegava o 4001, quem é de Belo Horizonte sabe o que é o 4001, para ir da Católica até a Avenida Uruguai, e eu descia na Grão Mogol, e aí eu passava em frente a um jornal. Todo dia eu passava em frente ao jornal. Subia e descia em frente ao jornal. Aí um dia eu falei assim, eu tenho vergonha. A menina falou assim, eu entro com você. Uma colega minha entrou e ela não quis o estágio e eu quis o estágio, entendeu? E ali eu fazia cobertura local. Aí, antes de terminar a faculdade, eu fechava um jornal inteiro. Que era um jornal patrocinado pelo Estado, pela prefeitura, não sei, e eu fechava o jornal inteiro. Aí você pegava release aqui, pegava e escrevia a matéria, então o jornal era meu. Tanto que eu tenho ainda eu tenho no meu book minhas caixas, e eu tenho caixas, porque eu comprei muito aquilo de print, foi pessoa de papel, né? E isso era máquina de datilografar. Aí depois veio aquele computador, que eu nem sei qual que era, do fundo preto e letra laranja, já era IBM, não era Macintosh, né? Aí tinha professor que ensinava a gente a digitar naquele computador e fazia pestap. Sabe o que é pestap? Não. Pestap é assim, como é que era o jornal antigamente? Chegava o xerox, aí se você errou uma palavra, escreveu exceção errado, você tinha que bater a palavra de novo, imprimir, colar ela em cima. Isso era o pestap. Chegava a página do jornal, assim, você lia a página do jornal, e você colava a palavra em cima, aí eles xerocava de novo e aí rodava o jornal com a palavra certa. Era assim, cortava na gilete, assim, então eu fui dessa fase. Aí também história maravilhosa. De novo, aí eu tinha uma cura por rádio, eu gostava de rádio. E aí eu arrumei um estágio numa rádio, Rádio Tatiaia, a maior rádio de Belo Horizonte, ninguém me deixa mentir, de Minas Gerais. Aí um dia eu tô lá no plantão de domingo da rádio, né, ganhava meio salário mínimo, mas eu achava o máximo. Aí, tô lá, eu fazia os dois, fazia o jornal e fazia a rádio. Tava no plantão à tarde da rádio, vai pra notícia nenhuma, vai pra delegacia de Lourdes. Aí fui pra delegacia de Lourdes. Quando chegou lá, um telex, esse cara, não. Esse carinha aqui roubou uma senhorzinha no bairro, não sei das coisas. Aí ele falava assim, não, mas é que minha mulher tá grávida em Uberlândia, eu não tinha dinheiro pra ir embora, eu preciso ir embora, foi por isso que eu roubei ela. E o delegado, só podia chorar na delegacia, solta ele, delegado, sei que a repórter não tinha isenção nenhuma, né? Solta ele, pra ele defender ele, chegou o telex. A ficha do cara era maior que eu, assim, tinha 3 metros de altura. Aí, no dia seguinte, o meu chefe recebe uma ligação. Olha, Márcio, essa menina que veio aqui ontem pode trabalhar com isso, né? Primeiro que ela veio com uma roupa toda fashion. E segundo que ela chorou pedindo pra eu soltar o cara, e o cara era o maior bandido. Vocês falam muito bom, né? Eu fui demitir, ele chamou na sala e falou, Ale, você formou faz uma semana. Fazia literalmente. Ele falou assim, sei lá, um mês. Você não pode trabalhar aqui. Olha, você não tem. Eu falava assim, era assim, a maior coisa de jornalismo de Minas Gerais, nos anos 90. Você não pode ser, eu tenho certeza que você vai arrumar outra carreira, outro caminho na sua vida. Não é aquilo, não. Que não é a porta de cadeia. Saí em prantos da Rádio Tatiaia. Tomara que o Márcio assista aí. Saí em prantos, fui pro Minas Tênis. E aí, eu falei, minha carreira acabou, não sei o quê, mas eu já tava paquerando. Cheguei em casa à tarde, morava com a minha avó, né? Porque assim, eu sou mineira judia árabe. Meu pai comprou um apartamento, colocou a mãe dele pra morar comigo na Avenida Uruguai, que é como se fosse, sei lá, a rua mais careta de São Paulo. E aí, cheguei lá, 6 da tarde, ela falou, tem um telegrama pra você. Era o telegrama da Editora Abril, falando que eu tinha passado no curso de trainee pra vir pra São Paulo. Você acredita? Tudo, eu fui demitida e fui contratada, assim, contratada não, era um curso, né? E a Editora Abril era muito importante nessa época. O Estadão também fazia isso. E trazia trainees do Brasil todo. E a gente veio.
E era assim, a Leire Sternberg, que hoje é Sim. do Globo, ela era minha colega de mesma sala. Tinha designers gráficos, fotógrafos e texto, né? E o Tomás Souto Corrêa, que é muito amigo da Glória, e eu passei em primeiro lugar por uma pergunta que eu fiz pro Roberto Tivita. Olha, o Roberto Marinho elegeu Collor. O senhor acredita que o senhor foi responsável pelo impeachment dele? Nossa, ele se cresceu 5 metros, né? Porque você lembra que teve a capa com Pedro Collor, na capa da Veja, e eu já criei, tinha um encontro com a turma toda com o presidente da Editora Abril, que era o Roberto Tivita. E aí eu bolei essa pergunta e eu quero fazer uma pergunta. Pra chocar. Aí na hora, todo mundo fez assim, e aí eu falei, fui contratado, tenho certeza. E quando eu cheguei, era lá no Panambi, na Big, eu ficava assim, porque, gente, eu nunca tinha andado de avião, eu tinha 22 anos, e assim, vim pra Editora Abril, pra São Paulo, pra mim, eu olhava assim, meu sonho, trabalhar na Berrini. Era político? Não, as empresas jornalísticas, eles tinham, o primeiro mês era assim, tanto no Estadão, que eu tentei Estadão, não passei, era trainee, você ficava conhecendo, ia na gráfica, você ficava um tempo nas revistas e tal, isso era o primeiro mês, eram 60 alunos, ou 40 alunos, aí no segundo, aí eu fiz essa pergunta, falei, fui selecionada pro segundo mês, tinha certeza, e aí, não, e era assim, o Tomás Souto Corrêa, que era uma coisa assim, muito autoritária e escalonada. Não é essa coisa assim, todo mundo é meio igual hoje, não tem chefe. O Tomás Souto Corrêa falava assim, olha, gente, aquela ali é a minha sala, é muito difícil de entrar, é muito fácil de sair. E aí, segundo mês, eu tinha uma coisa que era assim, jornalista mineiro já chega em São Paulo com um diferencial. Não sei se ainda é assim. Porque Carlos Drummond de Andrade, Otto Pellegrino, Nirlando Beirão, Humberto Werneck, muitos jornalistas vieram antes de mim, falei assim 4, muitas pessoas de texto, né? Quer dizer, Carlos Drummond de Andrade, mas muitas pessoas de texto vieram antes da gente. Teve toda a geração que reconstruiu, que fez o Jornal da Tarde nos anos 60. Então, e tinha muitos jornalistas mineiros na Editora Abril. Mas era o que a gente falava outro dia, não lembra? Que pra mim tem 2 estados no Brasil que dominam a questão da intelectualidade. A Bahia, no quesito musical, e os mineiros no jornalismo. Mas o primeiro jornal do Brasil é Bahia, que é a avô da Daniela. Exatamente. Eu acho assim, em Minas a gente lê, ou acho que antigamente era mais, porque a gente não tinha muita praia, diversão, ficava lá naquela coisa entre montanhas, uma coisa meio intimista, assim, você ficava muito olhando pra dentro, assim, né? O meu diferencial quando eu cheguei aqui em São Paulo eu era muito lida, entendeu? Eu era muito lida, apesar de eu, assim, andar com uma necessidade, um baúzinho, assim, da minha mãe, assim, uma frasqueira. Eu andava com uma frasqueira, assim, eu não era assim, uma pessoa que acompanhava revistas de moda, porque nem existiam revistas de moda naquela época, revistas de moda que se espalharam para o Brasil, porque barateou a gráfica. Foi a partir dos anos 2000, né? Mas o que levou, então, essa mineira que chega lida, intelectualizada em São Paulo, a entrar na moda? Aí eu caí, aí o segundo mês eu fui aí o segundo mês eu fui selecionada e já ia encaminhada para uma revista, ficar dentro de uma revista. Já não tinha aquele curso para todo mundo, né? E eu queria Playboy, porque assim, era aquelas matérias enormes, e assim, eles ganhavam prêmio, era, né, a Playboy era Piauí. De hoje, João, você precisa vir aqui, João, que é o outro jornalista mineiro, João Batista, maravilhoso, da Piauí. Então, o Alcino também é mineiro, o Alcino diretor da Piauí. Tem muito mineiro jornalista. E aí, eles fizeram uma reunião, o Nirlando, o Humberto e o Ricardo Sete falaram, Alexandra, você é mineiro, você tem 20 anos, imagina seu pai, lá em Conceição do Rio Verde, falando assim, minha filha trabalha na Playboy. Aí dá certo. Vai pra Cláudia. Vai pra revista Cláudia. Cláudia é a Veja das Mulheres. Revista Veja das Mulheres. A Cláudia vendia 600, 700 mil exemplares. Vai pra Cláudia e a gente sai pra almoçar todo dia. Você fica perto da Playboy. E depois uma hora você vem pra Playboy. E assim foi. Quando eu cheguei na Cláudia, eu ganhei prêmio Abril de Política com uma reportagem sobre a participação das mulheres no Legislativo. Eu fiquei 3 meses apurando e esse livro essa matéria virou um livro de uma das minhas entrevistadas. No ano seguinte, prêmio Abril de Esportes, porque a seleção brasileira dos anos 90 feminina de vôlei era
incrível, né? Tanto que a coisa, já que ele morreu agora. E aí elas eram maravilhosas. A gente parava, o Brasil parava para assistir a seleção feminina de vôlei. E eu acompanhei elas um mês e também foi. E nisso, meu segundo job era escrever as legendas da moda. Então, vinha e eu era a pessoa que escrevia a legendinha. E o Rogério Cecas, que Deus o tenha, que era um super produtor de moda, começou a me levar nos eventos, nos almoços. Eu conheci pela primeira vez um acervo de moda, dentro de uma revista. E aí teve um Foi dia... picada pela mosquinha. Fui obrigada pelo mosquito. Minha mãe já tinha essa coisa, já tinha loja de tecido dentro da minha casa, né? Minha mãe, minhas tias, muita mulher e tal. Minha avó era muito chique. E aí, muito ouro, porque a gente veio do livro, então sempre tinha uma coisa assim, né? Minha mãe era muito maquiada, assim, hoje não é mais. Então, assim, eu gostava. Aí, e tinha aquela coisa que era assim, fórum, era quando a moda do Brasil estava começando. Então eu fui picada, porque já tinha no São Paulo Fashion Week não tinha ainda, tinha aquele que o Paulo Bosi falou, o Fitoervas Fashion, foi o primeiro evento. Ali as fotógrafas vinham para o Brasil, fazer campanhas da Fórum. Aí a Shirley Malman é da mesma geração que eu, que foi a primeira modelo, entendeu? Assim, grande, internacional, que era 93, assim, 94, 95, a Shirley Malman, entendeu? Então, eu fui junto com essa geração, assim, que foi crescendo nesse caldeirão, entendeu? Aí, como eu já tinha ganho o Prêmio Abril, eu só tinha 3 anos de carreira e 2 eu já tinha sido premiada, e o primeiro foi quando eu cheguei, eu precisei chorar um dia na redação. Aí eu não sei falar inglês, não sei falar inglês, e eu fazia inglês a vida inteira, igual eu fiz piano, não sei tocar nada, e meu ouvido é péssimo. E aí, elas falam assim, olha, o Fernando Valeica de Barros ganhou um ano sabático pra ir estudar não sei aonde. Pede. Eu não sei, não me lembro como é que eu pedi, meu amor. Me deram um ano sabático e eu peguei minhas coisas e fui pra Nova York. Minha mãe fez promessa de voto de pobreza pra eu voltar, que eu não tive filha para morar fora. Não sei o quê. E lá eu pedi demissão, me chamaram pra trabalhar na Veja. E lá eu pedi demissão e fiquei 3 anos. E lá, assim, David LaChapelle, todo mundo era meu amigo, entrevistava, já era assim, Alexandre, já, entendeu? Mas eu não sabia nada. Porque chega no espaço, chega. E eu comecei a fazer várias capas, aí eu conheci, sei que aí eu não podia assinar nada na Editora Abril, né? Aí, desculpa, a Editora Abril, mas eu assinava Alexandre Bittencourt, porque eu não podia, porque eu tava de sabático, e eu não ganhava, eu assinava, e quando eu cheguei aqui, eles me pagaram no final. Quando eu pedi demissão, depois eu recebi. E aí, o Guto Barra, oi Guto Barra, o Guto Barra, que é um super cineasta hoje, era do Jornal da Tarde, ele me viu e falou, vem escrever pro Jornal da Tarde. Aí o Estadão me viu no Jornal da Tarde, veio pro Estadão. Foi assim, foi. E aí, o dólar começou a subir muito, eu já, com 3 anos, eu criei pros Hamptons todo final de semana e não era muito caro. Modesta. Somos Hamptons. Aí, eu peguei, minha mãe falou, se você vier embora, paga seus cartões de crédito. Aí... Não, aí eles iam fazer a revista People no Brasil, que acabou sendo a Caras. E aí o Nirlando falou assim, Alexandre, você vai ser meu correspondente de Nova York da People. Eu parei de trabalhar. Fiquei 6 meses, então eu vou descansar um pouco. Agora que eu vou fazer meu sabático mesmo. E aí, meu amor, a revista nunca vinha, nunca veio, e eu gastando no cartão. E ainda eu comprava um look. Claro, comprava um look. E a mãe falou, só se você vir embora que eu pago. Vem embora que eu te pago. E aí, né, quando acabaram todos os cartões, eu não tinha crédito dos Estados Unidos mais, eu fui embora. Foi negativada. Aí eu cheguei e fui recontratada pela Editora Abril, só que pela Capricho. Já te contei isso. Sim. E aí na Capricho, um dia, aí eu falei, não quero ficar aqui, gente, Capricho, eu acabei de chegar em Nova York, eu sou uma pessoa intelectualizada. Aí eu falei, eu fiz curso, FIT também, fiz Columbia, fiz uns cursos soltos, assim, de 3, 4 meses, né, enquanto eu trabalhava. E aí, na Capricho, eu pedi demissão, porque eu falei, não vou dar conta que eu vou pra exame VIP. E eu queria sempre trabalhar com os homens. E aí a menina que ia sair da exame VIP, porque ela ia trabalhar com a Glória Calil, me liga, eu desmaiei na hora do telefone. Ela falou assim, tem uma notícia ruim e uma notícia boa. A ruim é que eu não vou sair da VIP mais. Eu falei, mas eu já pedi demissão, já acertei minhas contas. Ela falou, mas o bom é que eu te indiquei pra Glória Calil. Eu falei, que é essa? Aí eu fui toda rasgada. Conversar com a Glória Calil. Depois eu fiquei pensando e vendo.
as pessoas que ao longo da vida, quando elas iam ser entrevistadas pela Glória Calil, elas iam com uma camisa engomada branca, assim, e uma calcinha preta. E eu rasgada de capa. Eu tinha um book desse tamanho, com capas do Estadão, revista, matéria da Playboy, com o Leonardo DiCaprio, que eu comecei a fazer Playboy, né? Aí, não sei o que, tá milhões de coisas de Nova York, né? 3 anos de Nova York, críticas de desfile, matéria sobre gordinha, matéria sobre bicho na moda, já fazia tudo naquela época. E aí, Body Shop, que foi a primeira campanha de gordinha, sei que. Aí, a Glória falou, tá bom, só tem você mesmo, vai você mesmo. Porque o site... Mas o book era bom. O book era bom, ela é só árabe, né? Ela gosta de árabe, e o site estreia segunda-feira, essa menina me deixou na mão hoje é sexta. Sim. Tô até hoje com a Glória, e a gente teve o primeiro site de moda, e eu dei vários furos, por exemplo, furos importantíssimos, como, por exemplo, o dia que a Gisele fez xixi no copinho. O IG bateu recorde de audiência. Porque não tinha banheiro pra Gisele Bündchen no São Paulo Fashion Week. E o Saulo Fonseca, que é o maquiador que maquiava a Gisele, falei, você não me contar nada? E falou, minha, você não sabe, não tinha banheiro pra Gisele, ela teve que fazer xixi no copinho, eu que levei o copinho. Aí eu falei, oi? Gisele Bündchen faz xixi no copinho. O Martina Suzuki, que era o diretor do IG, falou assim, nossa, quebrou a internet. E aí foi. E vem cá, depois de toda essa carreira, que você também teve uma carreira longa depois, que levou a Alexandra pra Caxambu de volta. 50 anos que eu fiz, né? E aí, mas eu preciso contar uma coisa, que quando eu estava, eu tenho uma coisa que é assim, eu sinto a moda. Eu falo isso, o Bruno Assunto me copia, mas sou eu que sinto, tá? Eu sou a única. Eu sinto, eu tenho uma coisa. Então, assim, 15 dias antes da pandemia, eu juntei minhas coisas, fiz a minha mudança, mandei pintar o apartamento e fui embora. Eu não sabia que ia vir pandemia. Quando no dia 11 de setembro, quando caiu o prédio, eu estava lá. Assim, eu tô em cima da notícia. Eu sempre estou. O World Trade Center. Entendeu? Eu morava no prédio. Ninguém sabe. Que prédio. Então, assim, eu tenho uma coisa minha que eu sou uma repórter meio de sensibilidade, eu estou em cima da notícia sempre, mesmo quando eu não quero, mesmo quando eu não entendo, porque eu fiquei janeiro inteiro chorando antes da pandemia, e aí em fevereiro eu resolvi ir embora, né, e depois veio tudo, minha mãe era secretária da saúde quando eu fui pra lá, né, e eu fui pra Conceição do Rio Verde, eu não fui pra Caxambu, porque eu sou de Conceição do Rio Verde, e minha mãe tem 70 anos, secretária da saúde, meu pai e eu fiquei lá em casa. Aí, o que era a ideia? Como que eu fui morar em Caxambu? Como eu fui morar em Caxambu, foi assim, eu assisti Não, eu comecei a fazer pesquisa, aí eu tive carreira, a Glória fechou o Chique e tal, aí eu resolvi voltar para a política e para o jornalismo sério, que foi em 2010. Tá dizendo que a moda não é jornalista? A minha não virou naquela época, eu fazia glamorama, eu fui para um lado, eu era colunista social da Vogue, eu fui Miss V durante 4 anos, eu fazia glamorama, eu fui a primeira blogueira do Brasil, as pessoas falam, eu não falo isso, eu tinha uma coluna que chamava Moda, eu falava, essa semana eu encontrei com a Patti Smith, aí colocava minha foto, não existia isso ainda, porque o glamorama, né, Joyce, o glamorama era o Instagram nosso, a gente olhava o glamorama 5 vezes por dia para ver quem tinha ido nas festas, o que a pessoa fez ontem, né? O glamorama era assim na primeira década dos 2000, antes do Instagram. Então, e eu escrevia assim, eu era da RG, onde eu entrevistei pessoas importantíssimas como a Paris Hilton, onde eu não fiz nenhuma pergunta, eu olhava pra cara dela e ria, tá no YouTube, vocês podem pegar. Eu olhava pra cara da Paris Hilton e ria, ela olhava pra minha cara e eu falava, Jeff, o que eu vou perguntar pra ela? E ela falava, e eu falei, que é meu colar na foqueiro? No YouTube, esse vídeo é super repetido. O Jeff ficava com as perguntas assim, tinha ataque de riso, não conseguia. E olhava pra minha cara e ria. Assim, aí não lembro se era o colar ou o brinco. Aí eu falei, ajudou, toma. E já passou mais 1 minuto assim, pela entrevista. E aí, eu fui pra Band, eu fui pro Brasil Econômico, que era o jornal que substituiu a Gazeta Mercantil, depois dessa fase minha. Em 2010 eu fui pro Brasil Econômico, em 2012 eu fui pra Band, que era a mesma coisa que eu fazia no Brasil Econômico, um programa chamado Moda e Negócios dentro da Band News. Quando eu estou na Band, cai o prédio, eu falei que eu ia falar mais nessa coisa que você, porque eu também sou mais velha, né? Cai o prédio... Tem mais história? Eu tenho, né? Não, você vai falar dos seus famosos.
Cai o prédio. Não, eu não falei dos meus famosos, eu entrevistei todo mundo. Harrison Ford, do cinema, todo mundo. Encostei minha perna na perna do George Clooney, achei que o muito apaixonado por mim, mas era só encosto, sem querer mesmo. Aí, enfim, teve toda essa fase. E aí, em Nova York, isso, que eu substituí um amigo meu de cinema. E aí, caiu o prédio. E a gente até fez entrevista com a Fê. E do Fashion Revolution, isso eu tava na Band. E eu falei, gente, a moda acabou. Então não é uma coisa da minha cabeça, esse frufru, essa coisa assim, alguma coisa aconteceu, não pode. Foi o primeiro grande problemão, desastre, enfim. Não é desastre, é coisa que quando você caiu o prédio lá em Bangladesh, matou 1.000 e tantas costureiras, e foi a primeira coisa que tinha Instagram já. Diga-se de passagem, o documentário deles no YouTube tá maravilhoso. Quem quiser assistir, é Made in Bangladesh. Made in Bangladesh. Incrível. Não é documentário, é um docudrama. É um docudrama. E é muito legal mesmo. E aí, caiu o prédio, eu na Band, reportando aquilo e trabalhando de colunista social na Vogue. Olha a minha vida como era. Era Band News e depois Vogue. Band News, eu falava assim, meu Deus, eu sou uma pessoa bipolar, né? E aí, tanto que eu tinha mais conflitos com a Daniela, como a gente já conversou aqui. E aí, veio essa coisa de sustentabilidade, não só para mim, para o planeta inteiro. Está completando 10 anos isso. Foi em 2013 que caiu. Foi em abril de 2013. Acho que, se não me engano, 22 de abril de 2013. E aí esse fato mudou todo mundo, mudou a moda. E ali eu comecei a ter uma consciência. Eu já não comia frango, porque eu tinha nojo do agrotóxico, da bomba de coisa, que eu tinha medo de ficar com doença, de tomar aquele negócio que ele cresce muito. Já não comia frango desde 2005, desde que eu vi uma matéria do New York Times, 95, que eu vi uma matéria do New York Times. Então, frango eu já não comia. Eu tenho alergia a leite e a queijo, né? Eu tenho um probleminha com alergia a queijo. Eu tenho bronquite. Fajuta, né? Fajutinha. Eu já tinha lido os livros do Dr. Andrew Weil, sabe, Dr. Weil, que ele também já tinha ficado em Nova York uns 6 meses sem comer carne, só que aí eu fiz uma dieta completamente errada, eu fiquei com muita vontade de comer carne, eu devia estar sem ferro, né? Mas eu já tinha umas experiências assim, entendeu? E eu vejo a comida como um remédio e como veneno. Eu sempre vi, porque meu pai tem isso na minha casa. Meu pai, para ele comprar um pepino, ele vê, cheira, pega, não quer. Então, meu pai tem uma coisa de qualidade, assim, entendeu? A minha casa nunca teve camarões e lagostas, mesmo porque é Minas. E nunca teve esbanjamento de carne. Mas assim, o feijão tem que ser o melhor, o arroz tem que ser o melhor. Meu pai tem isso, entendeu? E eu acho que eu peguei um pouco disso dele. E eu tinha essa coisa. Então, comecei a ver que a carne né, e tava fazendo meio mal e tal. E essa coisa de eu voltar pra Caxambu tem tudo a ver com a coisa do meu comportamento, assim, do meu... Você virou vegana? Eu virei vegana. E eu falo assim, a coisa que mais de luxo, que eu que já fui pra Paris, cobri milhões de desfiles, já tinha feito tudo, eu não via mais graça. E eu achava que o luxo era a água pura, que Caxambu é a maior concentração hidromineral de águas medicinais no planeta, simplesmente. Beijo pra vocês. Mais que vestir, mais que Baden-Baden, mais que tudo, Beth, mais que tudo. E aí... O mundo não descobriu o Caxambu ainda. A Princesa Isabel se curou lá, meu amor. Então, assim, eu vou... Fotos influentes do caminho Caxambu, né? E aí, inclusive o parque tá à venda por 3 milhões, se alguém quiser. E aí, quando eu fiz 5 anos... Aí... eu assisti Aí eu comecei... Aí teve um dia, eu comecei a fazer muita palestra, a minha pele começou a ficar muito ruim, sabe? E eu falei, eu acho que não sei, é comida. E aí eu fui fazer uma palestra sobre o futuro da moda, num evento no Rio de Janeiro, e a sequência da minha palestra, logo depois de mim, ou antes de mim, era o Gustavo, e ele falou sobre o futuro da alimentação. Do Gustavo, do The Good Food Institute, que até a gente tem um episódio aqui, né? E ele tá assistindo ali. E aí, quando eu vi a palestra do Gu, eu falei, nossa, como é que eu posso me intitular uma pessoa moderna, inovadora, e não sou vegana? Que é isso? Eu tenho que ser vegana agora! Mas você é uma vegana. Vegana ou uma vegana que rouba? Eu comi um grilo na hora que eu saí da palestra, que a palestra era o Gustavo e um cara que cria grilo. Porque existe uma coisa no mundo de novas proteínas, porque todo mundo já entendeu que a única fonte de proteína é ser bicho não rola, entendeu? Vai ser a revolução dos bichos, não vai dar. Aí... tudo bem, virei vegana. Em novembro, comecinho de dezembro, novembro, depois que eu saí da palestra, não começo a comer.
tranquilo, fui pra minha casa. Natal, minha mãe, assim, abraçou, falou, tudo bem, eu também não gosto de carne de vaca, então, assim, isso foi muito importante pra mim. Minha mãe abraçou total, fez hummus tahine, fez berinjela, e eu adoro arroz com feijão, já colocou feijão de molho, então, eu assim, aqui em casa tem tanta verdura, eu nunca comi, ninguém nem sabe que eu nunca comi. Então, minha mãe já me deu esse apoio familiar. Lá em casa a gente não é muito assim, entendeu? E aí, eu fui pra Costa Rica, foi minhas primeiras férias, que também era um país, né, assim. E minha mãe falou pra mim assim, eu vou te pedir uma coisa. O Gustavo não sabe disso. Eu faço tudo pra você, mas não para de comer pão de queijo. E aí eu continuei comendo pão de queijo, porque inclusive era pra mim, e é ainda, porque eu diminui muito o pão de queijo. Apesar dele ser queijo parmesão, ele não me dá alergia. Eu diminui muito porque já não gosto muito do gosto. E eu falei, tá bom, mãe, porque lá em casa tem uma coisa com o pão de queijo, e o pão de queijo dela é o melhor do Brasil. E ela falou, tá bom, mas então eu vou continuar comendo pão de queijo. E aí, foi assim. Então, eu sei que você vai me perguntar se eu dou uma roubadinha. É isso, quero saber. Se não dá uma roubadinha nunca, porque assim, realmente pra mim é disgusting. É assim, é como se eu estivesse tomando soda cáustica, se eu pensar em comer carne. Mas você viu que até quando tem um feijão e tem uma carne que eu tô com muito ódio com feijão, eu tiro o caldinho, assim, entendeu? Eu não ligo. Mas onde se concentra a sua roubadinha mais frequentemente? Minha roubadinha concentra em um pão de queijo uma vez ou outra e uma colheradinha de pudim. Nossa. Acabou. Que roubadinha. É, né, Que roubadinha. Porque eu quero falar um pouco sério disso. É assim, gente, a questão é você diminuir, entendeu? A questão não é assim, você. E eu acho que tem uma imagem muito feia de vegano. Eu não sei porque a gente é chato, que a gente é intolerável, intolerante, que a gente é intolerante. Vegano é a turma mais odiada do mundo depois de drogados. Ainda bem que eu não sou drogado. Eu não teria 12 anos odiada. A gente é muito incompreendido porque a gente consegue fazer uma coisa que todo mundo gostaria de fazer e eles não conseguem. Então eles voltam a culpa pra cima da gente, entendeu? E assim, e aí eu me sinto uma pessoa mais alinhada com os meus próprios valores, das coisas que eu estudo, porque é muito chato. Assim, quando eu trabalhava na revista Cláudia, as jornalistas de beleza fumavam e escreviam assim, fumar acaba com a pele. E elas estavam com o cigarro ali do lado, entendeu? Então, assim, eu achava estranho aquilo, entendeu? Sim. Então, assim, hoje não dá pra eu encarar isso, assim, né? Não tem marcação ali, vou continuar falando até 6 da tarde. E aí, não dá. Então, quando eu tava aqui, só para responder a sua primeira pergunta, por que eu voltei para Caxambu? Porque lá tem a água, tem tudo, eu tava com saudade da minha família, e porque eu queria morar lá e investir todo o meu dinheiro em ir para a Europa, para o México, para os Estados Unidos, visitar as startups de novos couros. Sim. De novos materiais, não só couro, seda, tudo, né? Eu queria fazer um documentário, era meu sonho, né? Eu ia ficar lá com os meus pais, assim, a minha base, eu não ia pagar aluguel, não ia pagar coisa aqui, e também eu tava meio, assim, sugada pela turma, e eu achava que lá eu ia ficar um pouco mais isolada, e eu já tinha essa consciência que hoje a gente tem tantas telas, a informação chega em todos os cantos do mundo, você não precisa, como era nos anos 80, 90, quando eu saí de Caxambu, de Conceição, você precisa estar carne e osso, né? Sim. Naquele lugar. Quer dizer, hoje você viu, eu cobri semana de moda, eu cubro como se eu estivesse aqui ou lá, né? E você viu, eu vou pra Los Angeles, cabeça. Então, assim, e hoje, assim, é o que eu amo, assim, eu parei de usar bombinha, porque realmente São Paulo tem um ar mais pesado para quem é asmático. Quando eu parei de comer leite, diminuiu muito a minha asma, leite derivados, diminuiu a minha inflamação. Mas eu continuei um pouquinho, e aí eu vou, acordo, lavo meu rostinho com as águas lá, entendeu? E fico perto do meu pai, que já tem 87 anos, como a comida boa da minha mãe. E continuo trabalhando, assim, eu acho a minha vida perfeita. Ainda mais claro com você. Verdade. Tá, gente, a gente já quantos minutos? Nossa, se eu falei que a gente faz, você corta. Aqui, deixa eu te perguntar uma coisa, que eu quero só pra gente terminar. O que mais que a gente precisa de diretor? Eu quero saber dos famosos dele. De vez em quando, os Jonathan é tão engraçado, gente, ele solta assim. Quando eu estava com o Alberto Obaz, uma das vezes, como assim? Uma vez eu tava com ele, era uma mesa, era eu, ele, a diretora de Quem mais? Éramos só 3 pessoas. Não, quem mais famosinho?
Eu não quero falar. Que o Albert, eu acabei dizendo nome numa conversa, por isso que vocês pegaram. Mas assim, é muito interessante essa parte dele, porque ele era um cara incrível. Todo mundo sabe quem é o Albert. Mas ele foi diretor criativo da Lanvin durante muitos anos. Depois ele saiu da Lanvin em meio a uma disputa judicial de trabalho. Ficou um tempo fora do mercado e depois, quando a gente começou a conversar, na verdade foi o início do projeto dessa marca dele agora, que tá dentro da Richemont. Ah, da Richemont? Isso. Ele chama mesmo. Também tem um nome esquisito, ateliê, estúdio, uma coisa assim, não tem? Algo assim. Tá. Vou perguntar aqui. E acabou que a gente saiu pra se encontrar. Ele tinha uma posição de trabalho, e uma amiga falou, olha, tem uma pessoa que pode ser ideal pra você. E a gente ficou conversando durante 2 horas e meia. AZ Factory. AZ Factory. AZ Factory. Que na verdade agora eles estão chamando um designer por vez pra fazer o desenho da coleção. Uhum. Qual que é a sua grife favorita? Loropiana, bem tradicional zona. Nossa, menos vegana é impossível. Eu sei. Não. Mas eu não sou vegana. Sei que você não é vegano. Amo bom bife, desculpa, gente. Sua fonte preferida de proteína? Tem proteína. Qual que é a sua atitude mais sustentável? Eu não compro muito. Eu vou ao mercado, não levo bolsa. Eu levo as minhas bolsas de pano. Não compro mais roupa. Eu uso todo o meu acervo, que eu recebi acervo do meu avô. Você é o único homem, né? Sim, durante a minha vida, eu sempre comprei muito blazer. Então, assim, tem blazers que estão no meu guarda-roupa há, sei lá, 10, 12 anos. Sabe? E você se veste chiquemente, assim, todo dia? Eu vou te dizer, em casa eu não ando de Havaiana, pra você ter ideia. Você anda de quê? Tênis. Não sei, sei lá, você precisa ir à rua. Mas porque você é carioca, você não é desleixado? Nem um pouco. Não. Nem um pouco, eu sou um carioca muito fajuto. Muito, muito. Havaianas, camiseta e chinelinho. A Oscar não é sua praia. Não, pra pijama, pra dizer a verdade. Pra dormir é bom. O tecido é maravilhoso. Testa o salto. Não, sempre o quê? Você acha que a moda revela o caráter da gente, assim? Mas você não é uma pessoa chata, você é uma pessoa aberta. Sou super, mas eu sou tradicionalzão, sabe? Mas eu sou super mente aberta. Mas você acha... Então que quando as pessoas me olham inicialmente, elas acham que eu sou careta. Então por isso que eu acho que esse balé, esse negócio de moda e a identidade, que você é uma pessoa super aberta e eu sou super careta e ao mesmo tempo eu não acho que eu sou super aberta. Sim, mas eu não acho que moda é identidade em 100%. Pode ser uma porcentagem da sua identidade. Eu acho que talvez de como você quer que as pessoas te vejam. Eu vou te dizer, eu nunca penso em como as pessoas vão me ver, pra te dizer a verdade. Não. A gente tem aquela pergunta que eu queria fazer com você. Teve uma história que a gente, eu e o John, tem uma tradição. Depois que a gente grava, hoje não vai ter isso, porque amanhã eu gravo também. Mas a gente dá uma saidinha e conversa, né? Porque eu venho aqui pra gravar, a gente sai, conversa, avalia como é que é. E um dia o Jonathan me contou que uma mulher chegou pra ele e falou assim, olha, John, você tem que explorar mais esse lado, que você é negro. E falou, Aí falou, que você sofreu, você vai... Não, foi isso? Sim, a questão era... Ela fala, você é um unicórnio, um negro brasileiro que fez já as melhores universidades do mundo, sabe? Volta pro Brasil e você tinha que explorar isso, porque você é meio que uma representação de um unicórnio e... Você tem que ser espelho para as outras pessoas. Até por uma questão de preconceito, sabe? E você tem que começar a levantar essa bandeira de ser negro e unicórnio. De ser um militante. De ser um militante. Eu confesso que eu ouvi, tentei internalizar tudo aquilo, mas o fato é, sendo bem honesto, talvez eu não tenha percebido, eu nunca sofri um preconceito velado na minha cara. Sim. Sim, ali de frente. Não, nunca. Talvez velado, mas não de cara. Sim, e nunca percebi. Então, assim, pra mim levantar a bandeira não é seu lugar de fala. Não é meu lugar de fala e eu sentiria... Seria eu posso estar lá, defender essas causas, por exemplo, no meu trabalho. O Luciano, que trabalha comigo, a gente tem a política de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental. Quando a gente vai contratar alguém, a gente analisa todo o time que compõe a empresa. Eu uso de outros instrumentos para fazer com que a causa evolua, mas eu não me sinto no lugar de fala de estar lá levantando essa bandeira de uma maneira, olha, eu, Jonathan, também já sofri, sendo que nunca sofri esse preconceito na minha vida, sabe? Uhum. Então,
Eu estaria usurpando o direito de fala de alguém. Entendi. Você estaria fazendo, entendi, algum tipo de washing, sei lá. Sim, então eu prefiro usar de outros meios pra defender a causa. Mas esse negócio seu com ADN que você contrata do Zezinho, não é? Sim. Tem uma coisa muito legal, que você nem vende isso no ADN. Não. Né? Isso é muito discreto, Sim. mas se um investidor vier avaliar, Sim. né, hoje em dia, naturalmente, você cumpre todas essas coisas, né? Sim, o Luciano, que é o meu braço direito, que você conhece bem. O Lu foi formado pela casa do Zezinho, e eu não vivo sem ele. E assim, pra mim é muito claro a diferença do quanto eles se empenham quando eu comparo, por exemplo, com o menino de uma FAP. Eu já tive algumas pessoas de universidades assim mais conhecidas de elite paulistana que o que eles entregavam não era metade do que o Luciano entrega, por exemplo, sabe? Entendi. É uma questão de dar oportunidade e entender que, olha, pode ser que eles terão dificuldades em alguns campos que outras pessoas não teriam, por exemplo, vamos dizer, falar inglês, francês. Você não vai cobrar a mesma coisa, mas treina essa pessoa, sabe? E é isso que eu me disponho. Eu sou muito duro com o Lu, que tá aqui me olhando. E eu falo pra ele, Lu, eu não quero você aqui comigo pra ser o boy que vai ali no banco pagar conta. Não, eu quero você responsável pra quando eu não tiver e você conseguir lidar com tudo isso. Então, sou duro com você? Posso ser, mas eu tô te treinando pra fazer isso, sabe? É legal, né, Lu? Muito bem. Eu acho que isso é uma das coisas, assim, e como você não usa essas coisas que hoje em dia a pessoa faz, planta uma ervinha e já vira assim, marketing gigantesco. É por isso que eu acho que tem tanto prazer, assim, e me sinto tranquila trabalhando com você, assim, dentro do ADN, né? E muitas coisas vão rolar, né? Bom, hoje, diretor, você tem mais alguma pergunta? Tá bom, né? Bom, este foi seu episódio. Para nos conhecer, onde a Alessandra Fará falou 55 minutos de 60. Não foi, não, né? O Jonathan falou 3 minutos. 3 minutos, tô brincando. Gente, Mas a gente tem um bom balanço. Eu tenho 20 anos a mais que você. Nossa. Sei. Não, vai ser mais. Nada. Como o Theo disse pra gente, e um pouquinho mais. Sim, e entre no site pra conferir a ADN Reset. Gente, vocês têm que entrar no ADN Reset. Conferir as nossas marcas. Pra conferir se tudo que o Jonathan falou aqui é verdade. Entrar lá. As marcas são super legais, entrega no mesmo dia em São Paulo. Não. Dia seguinte. Não, 3 a 5 dias. Jura? É porque as marcas fazem, né? As marcas fazem. É porque assim, a nossa política é. Eu tô trabalhando com marcas que lidam com sustentabilidade e responsabilidade social. O cara vai entregar de bicicleta. Na grande maioria, as marcas são pequenas, elas não têm um capital de giro para ter um estoque enorme. Sei. Então eu trabalho com o estoque que a marca tem. Eu não quero que ela congele uma determinada quantia financeira em me delegando o estoque que para ela pode ser que ela venda por outro canal. Sei. E que para mim pode levar algum outro tempo a mais. Então eu uso o estoque da marca e ela é responsável pelo envio. Sei, tipo, meio Farfetch. Meio Farfetch. Tá. Marketplace, né? Isso. Você não tem o centro de distribuição. Não tem. Você usa de todo mundo e você faz a propaganda ali. Sim. Faz a divulgação e tudo. Isso. Eu acho assim, o ADN Reset é de... Não tem um ano ainda. Não tem um ano. Não tem um ano, a gente se conheceu no final de maio. Foi quando você lançou final de maio. Né, tem 10 meses. E é um trabalho que a gente está lidando. Eu falo a gente porque eu tô dentro. Sim. Lidando com gigantes, com muito dinheiro, que compra todas as palavras no Google, compra tudo, né? Mas eu tenho certeza que vai dar certo, porque é muita verdade, e muito carinho, muita paixão, e muita necessidade que a gente tem de realmente fazer essas marcas menores, não menores, essas mais responsáveis, que virarem grandes. Assim. E tem também um trabalho que é de conscientização do consumidor, né? Tem, de educacional. Sim, as que pessoas o podcast é um pouco disso que também. o produto sustentável é o produto de saco de batata, sabe? Bege. Não é o tons pastel. Acertei. Não, tons pastel é um pouco ainda. Desculpa de falar. Olha. Sabe por quê que o tons pastel? Porque o tons pastel é aquele tomzinho bem lavadinho. Rosas. Não, pode ser lilazinho, rosinha. Pastel é o que? Baixinho, que não é um chocante. Entendeu? Verdinho, pastel, verde, pastel, azul, pastel, rosa, pastel. Tem esse aqui, não é os beges. Sim. Não são os terrosos é outra categoria.
Mas por exemplo, tem aquele algodão que várias marcas usam, que são os algodões que já nascem coloridos, e que eu tinha um amigo que tinha uma implicância gigante, porque eles sempre nascem pastelzinho, ele não nasce um vermelho, assim, entendeu? Agora a gente aprendeu com a Flávia Aranha, né? E assim, eu tô muito feliz com os episódios que a gente tá fazendo, porque assim, a gente conversa 40 minutos com as pessoas, a gente aprende muito, né? Da Flávia, que toda tinta tem petróleo, e que a Flávia tá lançando uma linha de tinta sem petróleo, e que as tintas seguram e são muito coloridas, né? Mas eu acho que é isso, assim, né? Sim, eu acho assim que a moda sustentável, ela tá evoluindo muito. Hoje, não acho que caiba mais aquele discurso de que é uma moda de baixa qualidade, quando na verdade não é. Tem-se ainda uma discussão quanto ao preço. Pode ser que algumas marcas tenham um price point um pouco mais elevado. Porque produz quase nada. Produz quase nada, tem uma força de trabalho que está interna, paga bem, que não dá para você ser sustentável sem ser responsável socialmente. Então assim, o produto pode ser que ele alcance um valor maior. Mas toda a minha discussão é, olha, você está entrando na Zara o tempo inteiro, comprando roupas o tempo inteiro. A cada 2 meses. Por que você não vai numa marca sustentável, compra um produto de qualidade, consciente que vai durar um pouco mais de tempo? Eu acho que tem aprendizado para todos os lados, para os consumidores, para os CEOs, para os estilistas, e essa coisa de divisão de moda que é sustentável, moda que não é tão triste, né? Porque todo mundo deveria ter responsabilidade, né? E espero, e acho que, para finalizar, acho que um dos meus desejos, assim, é que a gente junto e esse movimento todo consiga fazer com que todo mundo seja mais sustentável, né? Acho que é isso. E continuamos na nossa luta. Com a nossa luta, nosso episódio está no YouTube, no Spotify, no Reset Podcast. Siga a gente no Instagram. Muito obrigada pela audiência que está cada dia maior. Estamos muito felizes com vocês. Muito felizes.